Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui reunidos, para a gente poder dar continuidade ao nosso curso. Vamos falar sobre Jesus Cristo hoje, nessa continuidade, E hoje aqui, São José, dormindo, Essa imagem que eu ganhei, a Crismanda me presenteou, São José dormindo, O grande São José, o Pai de Jesus. Que São José possa interceder o nosso encontro de hoje, para que nós possamos acolher a verdade e a verdade possa fortalecer o nosso coração. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro possa socorrer-nos em nossa perpétua miséria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então, meus irmãos, nós estamos falando sobre o terceiro artigo do credo, Semana passada falamos sobre a encarnação do Verbo, Que é a encarnação do Verbo Cristo, que se tornou carne, que veio, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, em espírito, veio ao ventre de Maria e assumiu uma carne para ser entregue em sacrifício por cada um de nós. E hoje a gente vai ver Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Vamos entender sobre isso, vamos ver algumas heresias que existiam no início do cristianismo, Algumas heresias diziam que Jesus não era Deus, outras heresias diziam que Jesus não era homem, outras heresias diziam que Jesus só tinha uma vontade divina, outras diziam que Jesus não tinha uma alma, Então a gente vai ver tudo isso hoje. E o catecismo vai nos ajudar a conhecer um pouco mais a nossa verdade. Então, para conhecer um pouco mais do nosso encontro, tem esse livrinho aqui, Jesus Cristo é Deus, do padre José Antônio de Laburu, na editora Cleofas. Você encontra esse livro com poucas páginas, mais ou menos 100 páginas, Esse livro aqui, o que esse padre quis dizer? Que Jesus, comprovando que Jesus é Deus, Ele fez mais ou menos quase 30 conferências, provando que Jesus é Deus. Jesus é Deus na profecia, que Jesus é Deus na história e Jesus Cristo diante da ciência. Então ele fez essas mais ou menos 30 conferências provando que Jesus Cristo é Deus. E é o assunto que nós estamos estudando. E esse livrinho aqui também, a história da igreja antiga. Aqui fala lá do início do cristianismo, na época de Jesus até o ano 500. Isso aqui vai da igreja antiga. E aqui está falando um pouco das heresias. Eu vou falar só algumas hoje, mas aqui tem um completo sobre as heresias e outras coisas no início do cristianismo, como o cristianismo se desenvolveu. Muito bom para quem quiser conhecer a história da igreja. São 3 volumes, esse aqui é o primeiro volume. Tem a Idade Média e depois tem a Idade Contemporânea. Esse aqui, História da Igreja, também da editora Cleofas. Então, vamos lá. Vamos pegar o catecismo aí, no parágrafo 464. 464. Está dizendo aí. Um acontecimento único, Parágrafo 464. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Jesus, não é um resultado de uma mistura entre o humano e o divino, não. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, 100% Deus, 100% homem. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A igreja teve de defender e clarificar. Clarificar quer dizer esclarecer, Teve que defender e esclarecer esta verdade de fé no decurso dos primeiros séculos, diante das heresias que falsificavam. O que são heresias? Se
você for pegar comigo no catecismo, deixa essa página marcada que a gente está, lá no parágrafo 2089, está dizendo ali 3 formas de nós sermos, quanto que a igreja ensina, né? Está dizendo aí no 2089, primeiro, a incredulidade. O que é a pessoa incrédula? O que o catecismo diz da pessoa incrédula? É a negligência da verdade revelada, ou seja, é a dúvida. A pessoa duvida da revelação que Deus é a Santíssima Trindade, né? Que é Pai, é Filho e Espírito Santo. A pessoa duvida, então a pessoa é incrédula. Ou a recusa voluntária de lidar o próprio sentimento. A pessoa não quer aceitar. Ela tem dúvida e não quer aceitar. É a pessoa incrédula. Chama-se heresia. O que é heresia agora aqui? Heresia é a negação pertinaz. O que é pertinaz? A pessoa não muda. Ela nega aquilo. Por exemplo, ela nega que Maria é virgem. É um dogma de fé. Nega a negação pertinaz após a recepção do batismo e de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Então, o que é um herege? O herege é uma pessoa batizada que não acredita numa verdade revelada, ou uma ou duas verdades reveladas. Isso é um herege. Um católico batizado que, por exemplo, não acredita que Jesus Cristo é Deus, não acredita que Nossa Senhora é virgem, não acredita que Nossa Senhora é Imaculada Conceição, não acredita na existência dos anjos. Tudo isso que eu estou falando é dogma, né? Então, o que é um herege? Um herege é uma pessoa batizada que nega uma verdade de fé, ou duas verdades de fé. Agora, o apostata. O que é uma pessoa apostata? Apostasia, o repúdio total da fé cristã. Então, o que é o apostato? O apostato é uma pessoa batizada que nega completamente toda a fé católica. Eu não acredito na fé católica. Ou seja, eu fui batizado na igreja católica, segui, agora eu não sou mais católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Ou seja, é uma pessoa apostata. Apostatou da fé, abandonou a fé católica. E tem outro aqui, o cisma, né? O que é o cisma? O cismático. Todo cisma geralmente acontece por causa de um herege. A pessoa não concorda, por exemplo, no Concílio Vaticano II, Dom Lefebvre, né? Se separou da igreja porque não concordou com muitas coisas que o concílio diz. Lá no início do cristianismo, a primeira heresia, o arianismo, que negava que Jesus Cristo era Deus, Ário, se separou também da igreja, fez o cisma. Então, o que é um cisma? É recusa de sujeição ao sumo pontífice, ou da comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. O que é um cismático? Uma pessoa que se separou, ou seja, não aceita a autoridade de São Pedro, ou seja, a autoridade do Papa. Por exemplo, nossos irmãos ortodoxos, né? Eles são católicos, mas não estão em comunhão com a igreja, porque eles não obedecem o primado de Pedro, né? Não obedecem ao Papa. Então, isso é chamado de cismáticos. Todo aquele que rompe relações com o Papa, ele é chamado de cismático. Bem? Então, vamos voltar lá atrás. Então, no parágrafo 465. Antes de começar a falar sobre as heresias, é importante para a gente poder se situar melhor. O pecado mortal, como nós vimos, né, foi uma ofensa infinita à majestade de Deus. Né? Foi uma ofensa que ofendeu infinitamente a majestade de Deus. Então, somente algo infinito poderia pagar essa dívida. Ou seja, o homem, com o pecado original, ele se desprendeu da divindade, da comunhão com Deus. Então, somente alguém que fosse homem e fosse Deus, que poderia de novo restabelecer a nossa comunhão com Deus. Somente alguém que fosse homem e Deus que poderia fazer isso. Bem, vamos lá. As primeiras heresias, mais do que a divindade de Cristo, negaram sua humanidade verdadeira, a gente docetismo gnóstico. Vamos falar primeiro do gnosticismo. Né? O gnosticismo está lá no Evangelho, na primeira carta de São João, primeira carta de São João, capítulo 4, do versículo 2 ao 3, está falando de São João. Quem é o anticristo? É aquele que nega que Jesus Cristo se encarnou. Né? Então, é o São Paulo, São João, os apóstolos já combateram a primeira heresia, porque o gnóstico com fundo dualista, né? Eles acreditavam que o mundo foi criado por dois deuses. Um Deus material, que criou as coisas materiais,
e o Deus espiritual que criou as coisas espirituais. Então, se o Deus mau criou as coisas materiais, a matéria, né, o corpo, tudo que nós vemos é mau. E a igreja falou, não, Jesus Cristo nasceu de uma mulher, Jesus teve uma carne, Jesus não é mau. E se a carne é mau, Jesus Cristo não podia salvar a humanidade, porque para salvar a humanidade tinha que ser homem e tinha que ser Deus. Entendeu? Aí vem o docetismo. O docetismo é uma palavra grega que vem do grego, né, doceta, que quer dizer aparência. Que está dizendo aí que negar a humanidade de Cristo, né? Que o Cristo, que a segunda pessoa da santidade tinha se encarnado, mas aparentemente. A igreja falou, não, se Jesus é aparentemente homem ou aparentemente Deus, ele não pode salvar a humanidade, porque para salvar a humanidade do pecado original tinha que ser homem e tinha que ser Deus. Desde os tempos apostólicos, ainda no parágrafo 465, desde os tempos apostólicos a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus, que veio na carne, né? Tem entre parênteses, entre aspas aí, né? Aí tem um númerozinho aí, 617, a gente vem aqui na nota de rodapé, está na passagem bíblica que eu falei, né? 1 João, capítulo 4, do versículo 2 ao 3, e 2 João, versículo 7. Está dando isso, essas passagens que São João falava do gnosticismo, das primeiras heresias que a igreja teve que combater, né? Continuando no 465 ainda. Mas desde o século III, né? O século III aqui, o ano 200 e pouquinho, a igreja teve que de afirmar contra Paulo de Samosata. Samosata era um bispo, né? Paulo de Samosata não era São Paulo, não, era um outro Paulo. Era um bispo. Teve que combater, né, contra ele um conselho reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção, né? Teve que afirmar em um concílio que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não adoção. Esse Paulo Samosata falava que não, que Jesus Cristo era Filho de Deus por adoção. Não. Jesus é Filho de Deus. Nós somos filhos de adoção em Deus. Jesus Cristo não. Jesus Cristo tem a mesma natureza de Deus, ou seja, Jesus é o próprio Deus. E se Jesus não é Deus, Jesus não podia salvar a humanidade. Porque para salvar a humanidade tinha que ser homem e tinha que ser Deus, né? O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, o que é o concílio? É quando o Papa reúne os bispos do mundo inteiro para decidir algo sobre um dogma de fé ou sobre uma heresia. Naquela época as heresias, depois que o Império Romano parou de perseguir a igreja, as heresias brotavam, né? Então a gente vai ver uma série desses parágrafos aqui de hereges, de heresias que negam a verdade, né? Então, o primeiro concílio que a igreja fez em Nicéia, em 325, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, gerado, Filho de Deus, né? Ele não foi criado, porque não se pode usar, como nós vimos na Santíssima Trindade na aula, né? Não se pode dizer que o Espírito Santo é criado, não se pode dizer que Jesus é criado, que Deus Pai é criado. Porque se você usa a palavra criado para as três pessoas da Santíssima Trindade, você está matando a divindade deles, porque quem é divino não pode ser criado. Criado somos nós, que somos criaturas. Então não se pode usar a palavra criado para nenhuma das três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, né? É um Deus em três pessoas, como nós vimos na aula da Santíssima Trindade. E condenou Ário, né? Ário era outro bispo, tá vendo, gente? Como é que as heresias são de pessoas inteligentes, pessoas que têm uma influência no povo. Então, o arianismo negava que Jesus tinha vindo da carne, ou seja, que Jesus não era Deus. E essa heresia foi tão forte na igreja que quase acabou com o cristianismo. A igreja teve que lutar contra essa heresia durante 50 anos. Só no concílio de 381 de Constantinopla que a igreja teve um basta nessa heresia. Ário dizia que Jesus não era Deus. Ora, se Jesus não é Deus, ele não pode salvar a humanidade, porque para salvar a humanidade do pecado original tem que ser homem e tem que ser Deus. Então, Ário que afirmava que o Filho de Deus veio do nada e que ele seria uma substância diferente do Pai, ou seja, da mesma natureza. Substância quer dizer a mesma natureza, a mesma essência. Na teologia quer dizer isso. Queria dizer que Jesus Cristo não era Deus como o Pai. Olha, se é um Deus menor, não é Deus.
Não existe um Deus maior, um Deus menor, existe Deus, né? E o imperador Constantino se tornou herege, muitos bispos da igreja se tornou herege, porque foram na ideia de Ário, né? Sempre falo com o pessoal da Crisma, né? Que nem todo mundo que fala bonito fala a verdade, né? Então Ário devia ser uma pessoa, os hereges são pessoas que são muito inteligentes, ganham na lábia. Então se a gente não ficar firme com a igreja, a gente acaba sendo virando herege. Né? Se a gente não conhece profundamente a doutrina da igreja, a gente se torna herege. Né? O que é um herege? Não é você pensar, Jesus Cristo não é Deus. Pronto, você é herege? Não. Herege é aquela pessoa que fala algo de errado contra a igreja, né? Ele é chamado a atenção, ó, isso que você está falando não é verdade, a verdade é assim, assim, assim. Aquela pessoa insiste nisso, continua propagando isso, ou seja, já foi chamada a atenção. Né? Não se redimiu, é a pessoa decretada herege. Né? 466. A heresia nestoriana. O que é Nestório? Né? Nestório era um patriarca de Constantinopla, né? Um bispo que negava, né? que, que a mãe de Deus, que Maria é mãe de um ser humano chamado Jesus. Para ele também Jesus Cristo não era Deus, era um homem, era apenas uma pessoa. Quer ver? Vamos ver. A heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana, unida à pessoa divina do Filho de Deus. Jesus não é uma pessoa humana e não é uma pessoa divina. Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Uma natureza humana, uma natureza divina. Não existe dois Jesus. Não existe o Jesus homem e o Jesus Deus. Não existe. Existe uma pessoa, Jesus Cristo, com duas naturezas, humana e divina. Diante dela, né, São Cirilo de Alexandria, né, e o terceiro concílio ecumênico, reunido em Éfeso em 431, confessaram que o Verbo, unindo a si em sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, se tornou homem. Então a igreja, quando entra no concílio e decide algo, decidimos, confessamos, proclamamos, acabou. A igreja não volta mais. Todas essas heresias que eu estou falando para vocês aqui, a igreja nunca mais fez um concílio para debater sobre elas, porque foi decidido no concílio. O Espírito Santo assistiu todos o Papa e os bispos ali. Então quem não aceita isso é um herege. Porque a igreja não pode dizer que hoje algo é verdade e amanhã falar que é mentira. Nunca, meus irmãos, na história da igreja, a igreja teve 21 concílios, nesses 2000 anos. Nunca um concílio disse que um concílio anterior estava errado. Nunca. Nunca na história da igreja. Nunca na história da igreja um papa disse, ó, o primeiro concílio da igreja, lá em 325, falou isso. Isso está errado. Nunca houve na história do cristianismo isso. Isso é certeza para nós, a gente não podemos andar num chão firme. Né? A igreja não pode brincar com a nossa salvação. Né? Ainda no 466, mais embaixo, vamos dar continuidade para ficar melhor. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que assumiu e a fez sua desde sua concepção. Por isso, o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria se tornou de verdade mãe de Deus. Então, o primeiro dogma sobre Nossa Senhora, que nós vamos ver na próxima aula, né? Maria, mãe de Deus, foi proclamado em 431. Mas a igreja sabia disso. Mas existiu o herege por causa de Nestório, falava que não, que Nossa Senhora era mãe de um Cristo, era mãe de Cristo, homem, não era mãe de Jesus, Deus. Ué, a igreja falou, então existe dois Jesus? O Jesus homem e o Jesus Deus? Não, existe um Jesus só, com duas naturezas, humana e divina. Tornou de verdade mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio, né? Seu ventre. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Maria é mãe de Deus, né? Não no sentido que ela deu a divindade de Jesus no seu ventre, não. Nossa Senhora é mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também é homem.
né? Não se pode separar Jesus de homem e Jesus de Deus. Ele é a mesma pessoa. Então, não é que Nossa Senhora deu a divindade. A igreja não fala isso, que Nossa Senhora deu a divindade a Jesus. Não. Nossa Senhora deu uma carne. Né? Assim como nós temos a nossa carne, Nossa Senhora deu uma carne, né, a Jesus. E Deus incutiu, Deus criou do nada uma alma e colocou ali no ventre de Maria em Jesus. Né? Por isso que nós falamos que Jesus é corpo, alma e divindade. Jesus tem essas três dimensões, né? Que eu e você não temos. Nós somos corpo e alma. Jesus é corpo, alma e divindade. Né? Jesus tem um corpo, uma alma, né? Que faz parte do homem, né? Mas tem uma coisa que nós não temos, que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. 467. Os monofisistas, né? Era um monge Eutiques, né? Do século V. O que é mono? Mono é um. Fisista quer dizer natureza, ou seja, Jesus tinha uma. Eles diziam que Jesus tinha uma natureza. Né? Os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir, como tal em Cristo, se assumido por sua pessoa divina de ser filho de Deus. A igreja falou assim: opa, peraí. Então Jesus só tem uma natureza, a natureza divina. Se ele só tem uma natureza divina e Jesus não é homem, ele não pode salvar a humanidade. Porque para salvar a humanidade tem que ser homem e tem que ser Deus. Tem que trazer o homem de novo à comunhão com Deus. Tá vendo? A igreja sempre bate a mesma resposta. E os hereges eles vão igual a cobra, né? Eles vão por ali, eles vão por aqui, vão tentando pegar a igreja em algum ponto. A igreja não. Se ele só tem uma natureza e essa natureza é divina, e a natureza humana? Como é que ele salvou a humanidade então? Para salvar a humanidade tem que ser homem, tem que ser Deus. 469. Não, perdão. 471. A alma e o conhecimento humano de Cristo, né? Apolinário de Laodiceia, né? Era um bispo. Olha, outro bispo. Tá vendo como é que os hereges são pessoas importantes? Né? Se chegar eu aqui e falar alguma coisa aqui, não vou atrair ninguém. Agora, herege é uma pessoa importante. Santo Agostinho falava isso, né? Herege é uma pessoa importante, pessoa culta, pessoa que pode arrastar um monte atrás deles. Mas nem todo mundo que fala bonito fala a verdade. Apolinário, né, afirmava que em Cristo o Verbo havia substituído a alma ou o espírito. Apolinário disse que em Cristo o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, substituiu a alma de Jesus. Né? Ou seja, para ele, Jesus tinha um corpo, mas não tinha uma alma. A alma de Jesus era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A igreja falou: opa, peraí, se Jesus não tem uma alma, ele não é homem. E se ele não é homem, ele não pode salvar a humanidade. Tá entendendo, gente? A inteligência da igreja? Se ele não tem uma alma, ele não é homem. Porque o ser humano, o que faz um ser humano? Ele tem um corpo e dotado de uma alma. Se ele não tem uma alma, ele não é homem. E se ele não é homem, ele não pode salvar a humanidade. Ele poderia ter salvado a humanidade. Contra este erro, a igreja já confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana. 475. A vontade humana de Cristo. Paralelamente, a igreja confessou no Sexto Concílio Ecumênico, né? Nós estamos aqui já no ano 681, então a igreja demorou 300 anos para saber realmente quem era Jesus Cristo. 100% para saber quem é Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus. Demorou 300 anos batendo nas heresias, batendo na igreja, a igreja rebatendo, fazendo concílio. Paralelamente, a igreja confessou no Sexto Concílio Ecumênico que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de sorte que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência de seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo, por nossa salvação. Então, a heresia, nós vimos o monofisismo, uma, fisismo quer dizer natureza, Jesus tinha uma, o monofisismo dizia que Jesus tinha uma natureza divina. Tá, aí o monoteletismo, né? Telex, do grego quer dizer vontade. Né? Então, monoteletismo. Monoteletismo dizia que Jesus só tinha uma vontade.
E essa vontade era a vontade divina, que a vontade divina esmagou a vontade humana. A igreja não. Se ele não tem uma vontade humana, ele não é homem. Se ele não é homem, ele não podia salvar a humanidade. Só que a igreja diz aqui, continuando, a vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, ou seja, a vontade humana de Jesus era perfeitamente submissa à vontade divina. Perfeitamente submissa. Sem estar em resistência nem oposição em relação a ela, mas antes, sendo subordinada a esta vontade toda poderosa. Jesus, quando queria, ele agia como Deus, curava, ressuscitava, pregava, né? E Jesus, quando ele queria, ele agia como homem. Tinha com fome, estava cansado, dormia. Então Jesus, as duas vontades, humana e divina em Jesus, que é a vontade humana e a vontade divina, eram muito perfeitamente unidas, né? A vontade humana de Jesus, perfeitamente, ela era submissa à vontade divina de Jesus. Por exemplo, Jesus lá no Getsemane, quando Jesus diz, na sua agonia, Jesus disse para Deus Pai, Pai, afasta de mim esse cálice, a vontade humana, aí é só a vontade divina, mas seja feita a tua vontade, né? A gente vê claramente que a vontade humana de Jesus se rebaixou diante da vontade divina. Isso é bonito, né? Então, por que, meus irmãos, que eu vim trazer, a igreja traz essas questões das heresias, para a gente ver, para a gente hoje ter uma fé pura. A gente ter hoje uma fé pura. Nós, católicos, temos uma fé pura, uma fé firme. Olha quantos hereges. Isso aqui é alguns hereges. Esse livro de história da igreja que eu falei para vocês, se vocês pegarem isso, vocês vão ver inúmeras heresias. Mas essas heresias que estão no catecismo são as mais pesadas. Por exemplo, tem um herege que se chamava Montano. Montano era um herege que ele falava que o Espírito Santo revelava coisa para ele. Ao ponto de abençoar as pessoas assim. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e de Montano. Gente, isso é um absurdo. Soberbo. Tudo herege é soberbo. Olha o que o montanismo falava, né? Montano falava isso. Ele era a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então olha só o que a soberba faz. Olha o que a soberba faz, é aquela quando a pessoa não quer ouvir a igreja. Isso é uma soberba. Bem? Então, gente, espero que vocês tenham gostado hoje dessas heresias, dessas aulas sobre heresias, né? E com a nossa igreja é uma fé pura. Trouxe essa fé sobre Jesus Cristo. Hoje nós sabemos, a igreja teve que lutar 300 anos para saber quem é realmente Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, 100% homem e 100% Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e peço as suas orações sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. As orações também sobre o fim dessa pandemia, pelo mundo inteiro, tá? Deus abençoe você, que Nossa Senhora te guarde e São José possa te proteger. Amém?